Enquanto a professora Carla dava aula, Maicon dormia, a professora cutucou ele, mas ele não acordou. Já era a quarta vez que ele fazia isso. Então ela pegou uma garrafa de água e jogou na cara dele. Todos riram. Ele se assustou e perguntou por que ela fez isso. Ela respondeu: "Você não pode vir aqui e dormir assim na classe." A colega, pra zoar, disse que na casa dele não deve ter cama. Todos riram novamente. Ele seca o rosto e exclama: "Mais, professora!" Ela pede que ele explique por que estava dormindo na sala de aula. "Por acaso minha aula te parece ruim? Ou você não entende o idioma que falamos?" A gargalhada foi em peso. Maicon diz que pode explicar, mas ela sempre interrompe. Enquanto isso, a colega da classe pega uma tesoura e corta a mochila dele sem que ele perceba. Ele continua falando, mas a professora se irrita com ele e pede que vá embora, que tá atrapalhando a aula dela. Ele insiste em ficar, mas Carla expulsa ele. A colega diz que ele dormiu na sala porque tem uma cabeça de fungo. Todos riram da piada sem graça. Quando ele se levantou, todo o material dele caiu no chão. A professora chama ele de desastrado, pede que recolha as coisas e vá embora. A colega pede que não demore. Quando ele se abaixa para pegar, Lúcia, a outra colega, querendo humilhar ele, joga uma sacola para ele e diz: "Toma essa outra mochila que tá melhor que a sua." A professora pede para ele se apressar. Ele sai com sua sacolinha e ela continua a aula. Maicon vai direto para o trabalho, ele lava carros e engraxa sapatos quando não está na escola. A professora que ia passando vê aquela cena. Maicon diz ao dono do carro que lavou o carro dele e pede uma moeda. O homem diz que não vai dar nada porque não pediu para ele lavar. A professora curiosa continua observando. Então o homem entra no carro e vai embora sem pagar o garoto. E ele fica triste de cabeça baixa quando chega um senhor elegante e pergunta: "O que se passa?" Ele logo pergunta ao senhor se ele quer engraxar os sapatos. O homem diz: "Você limpa para-brisa de carro, como quer engraxar meus sapatos?" O garoto logo diz que ali tem o necessário para limpar sapatos. O homem aceita, e Maicon começa a engraxar os sapatos dele. Enquanto isso eles conversam. O homem então pergunta para ele por que ele precisa trabalhar tanto. Primeiro limpa para-brisa de carro, depois engraxa sapato. Maicon diz ao homem que gosta de trabalhar. Ele ri e pede que ele fale a verdade. Maicon diz que a mãe está muito doente e ele precisa trabalhar para comprar os remédios que são muito caros. Carla fica no carro e escuta toda a conversa. Ela fica chocada com a atitude do garoto. O homem se comove e pergunta se ele está estudando. Ele responde que sim, que estuda de manhã e trabalha à tarde. O homem olha no relógio e diz que ainda é de manhã e pergunta por que ele não está na escola. Ele diz que não quer contar. O homem insiste, e Maicon diz que a professora expulsou ele da classe porque ele estava dormindo. A professora, ouvindo tudo, fica envergonhada da atitude que teve com o garoto. O homem fica revoltado e diz que a professora foi muito má em fazer isso. Maicon a defende, dizendo que ela não é má, que ela não sabia a verdade, e ainda diz que admira muito ela e que quando crescer quer ser tão bom quanto ela. A cara dela deve ter caído no chão de vergonha. Então por que não falou a verdade para a professora? Ele diz que não porque os colegas da classe iam zombar dele e isso ia deixar ele triste. O homem diz para ele que não deveria se preocupar e simplesmente dizer a verdade. E conta que ele também era como ele quando pequeno e os colegas também zombavam dele. E agora tenho empresas e tenho uma boa vida. Na vida, tem pessoas boas e más, e temos que saber lidar com elas. E como você disse, a professora não sabia de nada, erga a cabeça e conte a verdade. Quer saber o desfecho dessa história emocionante? Comente "eu quero".